Fala galera, vamos corrigir agora as questões do Enem 2012, onde a biologia está direta ou às vezes indiretamente envolvida. Vamos iniciar então com esta primeira aqui, que vai perguntar a característica de interesse que será manifestada no milho transgênico que recebeu um gene de interesse. E aí, o que tu tem que lembrar? Que o que é responsável pela manifestação de uma característica é a proteína, que é expressa a partir do que está escrito no DNA. E são duas que falam sobre isso, a C, que fala diretamente na expressão da proteína, e a E, que fala na tradução do RNA mensageiro, que daí você tem que buscar lá na sua aula de ácidos nucleicos, que resulta na fabricação de uma proteína, porque tradução é fabricar proteínas. Mas como a C fala em originário de DNA não hibridizado, num transgênico claramente houve mistura de material genético, por isso gerando o que a gente chama de DNA recombinante. Por isso que nesse caso a mais adequada vai ser a E. Aí depois nessa segunda aqui, opa, volta, não é essa aqui que eu quero, cara. Desculpa aí, pronto, deu, 2, tá, volta. E aí a gente tem essa 2 aqui, que fala sobre a técnica da biorremediação e te pede para ser utilizado essa técnica promissora, um micróbio deve ser capaz de. E ela fala que essa técnica tem apresenta vantagens econômicas e ambientais. Então, na hora da alternativa, você tem que marcar uma que faça sentido com vantagens econômicas e ambientais, que não é a letra A, porque quando tu transfere o contaminante do solo para a água, tu só mudou de problema o lugar. Na B, quando tu absorve o contaminante sem alterá-lo, o dia que tu morrer, o contaminante volta a contaminar a natureza. Na C, apresentar alta taxa de mutação ao longo das gerações. E a D, estimular o sistema imune contra o contaminante, assim, sem pé nem cabeça com o contexto da questão. E aí sim, né, metabolizar o contaminante, liberando ele nos subprodutos menos tóxicos ou atóxicos. Aí é bom para o meio ambiente e também ajuda na economia, letra E, portanto. Aí agora aqui, ó, relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, que é de medidas de saneamento básico necessária, água de enchente, etc. Há indicações de que o paciente apresente um caso de. E aí, se ele pegou o negócio na água, na enchente, não vai ter a ver com doenças que tu pega por gotículas de saliva do ar, como difteria, tuberculose e meningites. O botulismo é a doença que tu pega quando consome alimentos mal conservados ou enlatados que não foram bem esterilizados. E aí pode ter a toxina da bactéria do botulismo. E leptospirose casa muito bem. Por quê? Porque dá para pegar na água da enchente. Se você está ferido, a bactéria pode entrar. Lembrando que que a leptospirose é a famosa doença que a gente faz a associação com o rato. Por quê? Porque na urina desses animais realmente pode ter a bactéria Leptospira, que é a bactéria que causa a leptospirose. E aí, quando tem enchente, o esgoto transborda e essa bactéria que está lá na água do esgoto, porque é onde o rato faz xixi, pode entrar em contato com a nossa pele e se tiver um corte, ela consegue entrar. Portanto, leptospirose é a mais adequada para esse contexto. 4. Então aqui a gente tem que prestar bem atenção. A função interativa aí é essa daqui. E ele fala que nessa figura o P1 pode ser a planta verde, ou seja, pode ser um produtor. O P2 pode ser um animal herbívoro, ou seja, pode ser um consumidor primário. E o P3, um onívoro. E o onívoro, galera, ele é tanto C1 por ser alimentado produtor, como C2 por ser alimentado consumidor primário, porque ele consome alimentos de origem animal e vegetal simultaneamente, que é a definição de onívoro. Então o I é o que está saindo do produtor e do consumidor primário e indo para o consumidor e indo para o P3, que é o onívoro. Então a função interativa I representa a proporção de P1 e P2 usada na alimentação de P3. É só transcrever o que está escrito ali nessa figura.
traduzindo P1 para produtor, P2 para consumidor primário e sabendo que onívoro consome alimentos de origem animal e vegetal, que eu sei, são coisas que nem sempre as pessoas dominam e que por isso podem justificar dificuldades para acertar essa questão. Bom, nessas 5 aqui, ele traz, né, o cerrado como ecossistema e pede estruturas adaptativas apropriadas para a sobrevivência nesse ecossistema. Não pode ser casca fina, porque no cerrado a casca é grossa para reduzir a probabilidade das plantas pegarem fogo. Não pode ser caule retilíneo, porque no cerrado é clássico as árvores terem caules tortuosos. Não pode ser folha estreita e membranosa, porque isso facilitaria pegar fogo nessas plantas. No cerrado, a folha ela é dura e a folha ela é grande, porque essas duas características diminuem a probabilidade da planta pegar fogo. Letra E, raiz superficial não, porque o cerrado é clássico por ter raiz profunda. E aí só sobra essa letra D. Mas eu quero ser bem sincero para vocês, eu já vasculhei a internet procurando um livro que fale sobre essas tais gemas apicais com densa pilosidade, que seriam adaptações de plantas do cerrado, e eu nunca encontrei. Se alguém encontrar, pode me contatar aí, sabe que eu vou ficar muito feliz. Mas por eliminação, se você estudou bem o cerrado, você sabe que não pode ser essas 4 que eu eliminei, e aí a desconhecida é a que tu fica para marcar. Muito difícil essa questão. Próxima, olha só. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é. E o processo citado é a fermentação feita pelas leveduras. Aí o que a gente tem que lembrar, galera? Que a levedura, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o açúcar, que é a glicose, vai fermentá-lo, e como resultado vai ter gás carbônico, gás, portanto, né, e etanol. Então, quando tu mistura farinha que tem amido, o que acaba acontecendo? Esse amido, ele é digerido pela própria levedura. A levedura, ela joga enzimas digestivas para fora. Essas enzimas digerem o amido até a glicose, ela absorve esse amido e aí faz a fermentação, e essa fermentação é o que vai gerar o gás carbônico e a água. Então, durante a confecção do pão, que vai farinha, né, é isso aí que acontece. E aí, por que a massa cresce? Porque você vai ter a levedura ali, o micróbio, fazendo um processo que produz gás, a partir de uma coisa que não era gasosa, que era a glicose. E quanto mais gás for produzido ali dentro daquela massa de pão, esse gás vai aumentando a pressão, vai ficando mais pressionado e vai empurrando a massa de pão para fora, o que faz ela crescer. Por isso que a resposta tem que ser letra A, liberação de gás carbônico. Próxima 7 aqui da minha listagem. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais e reproduzirem. Então vamos entender um pouco essa história. Então não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio de hibridação. What the hell is hibridação? Essa técnica é muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores porque os híbridos resultantes, e a hibridação é o quê? É tu cruzar duas espécies diferentes e ter um peixe que é um híbrido, ou cruzar dois membros da mesma espécie muito diferentes, e aí ter um bem misturado. Em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais. Quando ele fala ambas as espécies parentais, é o primeiro caso que eu falei. Pegou duas espécies diferentes e deu um híbrido. Além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. O que ele está falando é que o híbrido entre duas espécies de peixes ele é comercialmente mais interessante. Sem controle, esses animais podem invadir lagos naturais. E esses animais, nessas condições, eles atuariam como uma espécie exótica invasora, que pode competir com as nativas, pode predar as nativas, sabe? E atrapalhar, desequilibrar o ecossistema onde ele invadiu, se ele se der bem. Mas ele não vai originar uma espécie poliploide, como fala a letra A. Ele poderá substituir uma espécie natural na natureza. Ele fala, podem se reproduzir e substituir a espécie que tem na natureza. E se geneticamente, eu confesso que eu não gosto muito, não faz muito sentido para mim, mas, enfim, né, poderia acontecer. Não vai ocupar o primeiro nível trófico, é o dos produtores, não vai impedir a interação biológica das espécies parentais, porque elas interagiram tipo no tanque de piscicultura, onde essa espécie foi criada,
produzir descendentes com código genético modificado, que seriam mutantes, né? Tipo, ele pode, mas não é por isso que isso não vai ser uma consequência deles invadirem. A B seria mais adequada, embora eu acho que essa questão ela é meio estranha de uma maneira geral, meio esquisita. Tu vai na menos ruim. 8, essa daqui é bem difícil. As variações qualitativa. A qualitativa é tipos de substâncias e quantitativa, a quantidade de substância durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo. Então deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, quando uma planta perde as folhas na estação fria ou na estação seca, ela geralmente para de produzir clorofila antes de perder as folhas e depois que as folhas voltam, ela volta a fabricar clorofila. Por quê? Porque na época que ela precisa parar de produzir clorofila, os genes responsáveis pelas enzimas que vão fabricar essa enzima, eles são inativados. E quando ela precisa voltar a fabricar a clorofila, eles são reativados. Então é por isso que as substâncias químicas podem variar de tipo e de quantidade dependendo do ano, como fala o texto. Qual é o mecanismo genético responsável por isso? Não é sofrer recombinações, não é... o material genético, né, não vai mudar ao longo do ano, porque o material genético é sempre o mesmo, os genes são sempre os mesmos. Tu não vai criar genes novos para fazer isso. Alterar a sequência de base nitrogenada seria sofrer uma mutação, tu não vai fazer isso. Tu vai ativar os genes ou inativar os genes, ou seja, transcrever diferencialmente os genes de acordo com a adversidade ambiental. Por isso, letra E é a mais adequada. Essa ciência de estudar como os genes são ativados e inativados cai cada vez mais no Enem e chama-se de epigenética. Então essa parte é importante. Beleza, vamos para a próxima. Essa é uma questão relativamente simples, essa descrição sobre o Tamanduá diz respeito ao seu. Então, ó, solitário, hábito noturno, dia repousando, nos cipós, corpo curvado, quando em atividade, locomove-se vagarosamente, emite um assobio, a cada gestação é um filho, a cria é deixada no árvore à noite. Então a vida, tudo que ele faz, várias coisas que ele faz na natureza, vão fazer parte do seu nicho ecológico, que é o conjunto de tarefas e o conjunto de interações ecológicas que um ser vivo tem no seu ambiente. Não é apenas o habitat. Biótopo seria o conjunto de fatores abióticos que o ser vivo poderia desempenhar, precisa para sobreviver na natureza. Logo não tem nada a ver, nível trófico não tem nada a ver, que é o quem come, e potencial biótico, que é como a espécie pode aumentar a sua população na sua possibilidade máxima, também não tem nada a ver. Nicho ecológico. 10. Então, a condição física apresentada pelo personagem da tirinha, ou seja, ter muitas banhas, ou seja, estar obeso, é fator de risco para diabetes. Mas cuidado, diabetes mellito tem 2. Tem o tipo 1, que é aquele que dá nas crianças e nos adolescentes, e o tipo 2, que é o que dá nas pessoas mais velhas. O 2 é que tem obesidade e sedentarismo como fator de risco. Agora, anemia não tem nada a ver com estar obeso, beriberi é falta de vitamina, escorbuto é falta de vitamina C, fenilcetonúria é genético. Então, diabetes, uma questão relativamente simples, porque o cotidiano te ajuda muito a acertar. 11. Então, essa teoria, então tem uma teoria aí, e a teoria já vou falar, é a da geração espontânea, começou a ser refutada pelos cientistas a partir do século XVII, Red e Pasteur, que mostraram experimentalmente que... Então, o Red é aquele cara que pegava um frasco, colocava uma carne aqui e fechava o frasco com uma gaze, e quando ele fechava esse frasco dessa maneira, a mosca não conseguia, isso aqui é para ser uma mosca, tá? Não conseguia entrar no frasco, não conseguia colocar ovos, e não tinha larvas de ovos ali, e aí ele explicava que a geração espontânea não acontecia, né, mesmo com o ar entrando ali, porque as larvas de mosca não surgiam por geração espontânea, que a gente também chama de abiogênese, e sim porque as larvas são filhotes da mosca que precisa entrar ali para colocar seus ovos, para esses ovos gerarem larvas. Já o nosso queridíssimo Pasteur é o famoso cara que fez aquele experimento, o pescoço de cisne, que tem o mesmo princípio básico do experimento do Red. Tu deixa um caldo nutritivo ali,
entra ar aqui, que nem entra ar aqui, mas ainda assim não surge a biogênese ali enquanto o pescoço de cisne está ali. Por quê? Porque não existe a biogênese, sabe? O pescoço de cisne é um impeditivo dos micróbios entrarem. Então, essa teoria começou a ser refutada. Esses caras mostraram que um ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo. É o conceito que a gente chama de biogênese, lá na nossa aula de origem da vida. Portanto, letra C. Agora essa daqui, ó, que parece assim horrível, mas o enunciado dá uma dica. De acordo, e aí tem que ser muito concurseiro para pegar a dica. De acordo com essa teoria, a extinção dos dinossauros ocorreu em função de modificações do planeta. Por quê? E ele fala que uma teoria aceita atualmente é de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira atmosférica. E aí, se ficou uma densa nuvem de poeira atmosférica, entrou menos luz. E se entrou menos luz, tu não vai conseguir, os ecossistemas não vão conseguir ficar tão ricos, não vão conseguir fazer tanta fotossíntese. Por isso que a letra B fala isso, ó, reduziu a penetração de luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teias tróficas, porque vai entrar menos energia. E isso aí é o que os caras acham que fez os dinossauros serem extintos, tá? Então não é desestabilizar o relógio biológico dos animais, porque vai continuar ficando dia e noite, só vai ficar menos luz. Não vai intoxicar ter uma poeira. A poeira não vai tapar os rios e lagos, como ele sugere na D, e não vai evitar a chuva também. Por isso, letra B é a mais adequada. Essa também é mais difícil, assim, porque dificilmente a gente estuda isso na aula, né? Acaba que tu tem que ir mais no feeling. E aí esse negócio de nuvem densa de poeira, faz mais escuro, menos fotossíntese. Dá pra no chute tentar acertar, mas não é fácil. Show. 13, olha só. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribui para uma maior diversidade genética? Então, a presença dos grãos de pólen, galera, é o que permite que uma planta faça reprodução sexuada com a outra. Tipo assim, um pré-requisito para isso poder acontecer. Por isso que ele dá como resposta a letra C. Até porque um grão de pólen pode viajar para várias outras plantas, aumentando muito a probabilidade de polinização cruzada. Eu só não gosto muito desse garantem, sabe? Porque tem muitas espécies de planta que fazem, algumas, que fazem autofecundação. Porém, eu colocaria ali, ó, que permitem a polinização cruzada. Alguns podem pensar que seria a semente ou o fruto, porque ajuda na dispersão, ir para novos lugares, encontrar novas plantas, sabe? Mas grão de pólen, que vai ser o que vai permitir diferentes cruzamentos, me parece ser mais próximo do que ele está pedindo do que a semente e o fruto, que é muito indiretamente que vai permitir isso, e não há garantia que tu vai para um lugar mais distante e de fato vai encontrar alguém diferente de ti para cruzar, e é muito mais indireto, né? O grão de pólen também é uma resposta muito mais direta para essa daqui. 14 mostra ali uma mini membrana plasmática, digamos assim, com os fosfolipídios, que tem essa parte aqui da cabeça que é polar, ou seja, ama a água, é hidrofílica, e essas caudas aqui que são apolares, e o que é apolar em química não mistura bem com a água, odeia a água, portanto, e quando você é assim, você é anfifílico, tem uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica, que é como é um fosfolipídio, por isso tem que ser letra E. Agora vindo para essa 15 aqui, que é muito interessante e muito difícil, sabe? Olha só, uma ação do homem sobre o ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença. Então ele só fala no enunciado que o Chagas afeta muitos brasileiros, especialmente nas áreas rurais, é causada por esse protozoário e transmitida pelo barbeiro. Então, vamos lá e tentar entender. Então, consumir carne silvestre não tem nada a ver. Por quê? Porque tu não come, tu não pega o protozoário ou tem contato com o vetor comendo carne. B. O uso de adubos químicos não vai acelerar a reprodução do barbeiro, não tem nada a ver. Tá, vai acelerar o crescimento da planta. A ausência de saneamento básico não tem relação, porque essa doença é uma das poucas que não tem nada a ver com saneamento básico, que é o quê? É coletar água, tratar esgoto, tratar água, coletar lixo, não tem nada a ver com isso. D. A poluição de rios com pesticidas que eliminam o predador das larvas do inseto. Não tem larva esse inseto, em primeiro lugar.
ok? E não tem nada a ver. E esse extermínio do predador das larvas, pô, faria bem para as larvas, né? E não mal, né? Mas nem larva tem. E o desmatamento provoca a migração e desaparecimento de animais silvestres, os quais os barbeiros também. Gente, tem muito doença de Chagas nos animais da floresta. Gambá é um grande cara que tem, uma espécie que tem os protozoários da doença de Chagas. E provavelmente picando um gambá que o barbeiro se infecta com o protozoário do mal de Chagas. Com o desmatamento, vai ter menos gambás. Aí o barbeiro, que é o inseto, vai procurar em outras fontes, outros locais, animais para ele picar. E ele acha os humanos nas fazendas. E aí acaba transmitindo a doença de Chagas. Por fim, 16, fala sobre osmose. Então, a imersão de uma célula em uma solução 0,20 e a célula é 0,15. Se a célula é 0,15 e a solução é 0,20, é porque a solução é mais concentrada do que a célula. Então a osmose, que é do menos para o mais concentrado, vai ser no sentido de sair água. Vamos trocar a cor dessas flechas. Sair água, ok? Que é o que fala, vamos ver aí nas alternativas. E o sódio entraria também, né? Letra A, adsorção de sódio não tem nada a ver, que é ele grudar na superfície. Difusão rápida de sódio para o interior da célula até acontece, mas não sei se tão rápida. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula é a que faz mais sentido. Por quê? Porque se sair água, a solução vai ficar mais diluída. Transferência de sódio da célula para a solução não faria sentido, seria da solução para a célula. E transferência de moléculas de água para o interior do interior da célula para a solução também faz sentido, tá? E como a C e a E faz sentido, e eu também marquei ali, na verdade a E eu acho bem melhor, porque a consequência mais direta é a osmose, que é a transferência de água do interior da célula para a solução, que é mais concentrada, o que vai... Ah, tá, eu entendi que eu fiz coisa errada. Diminuição da solução, da concentração das soluções presentes no meio, né? No meio vai diminuir na célula, vai aumentar a concentração porque ela vai perder água. Então sim, a E é mais adequada. Tá, galera, então... Essa foi a nossa correção do Enem 2012. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima.